Olá, muito boa noite para todo mundo, trazendo na bagagem as lembranças da nossa viagem pelo chão do Sertão das Gameleiras e depois de conhecer uma boiada de cabeceira lá na região da fronteira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está de novo arranchada em terras paulistas e convida os amigos e amigas pecuaristas e demais companheiros boiadeiros ou não para nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. Por maior que seja a competência do amigo e da amiga pecuaristas na sua lida, não há quem tenha sabedência de tudo na vida, especialmente quando a questão é enxergar o que ainda está lá na frente, como é o caso, por exemplo, de fazer a negociada da boiada de um jeito seguro antes mesmo dela ser terminada. E tendo ciência dessa verdade, na hora da dificuldade o certo é pedir a interferência de um especialista, como a gente vai fazer agora na apresentação da nossa sessão a respeito do andamento da negociação no mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, olhando para o mercado físico, tanto para o boi gordo quanto para o milho, essa semana foi uma semana lenta, travada de negócio. Começando pelo lado do boi gordo, a gente viu que a média das programações de abate na porção final dessa semana estava menor do que a média do início da semana, né? Isso mostra que houve poucos negócios no qual a indústria conseguiu preencher as suas programações de abate. Fato que há tentativas de compra abaixo de 230, a maioria ronda em 230, outros negócios saíram até em 235, mas abaixo de 230 esses negócios ficam mais limitados e o fluxo trava em boa parte das praças pecuárias estudadas aqui no estado. Os preços da carne no atacado tiveram um ligeiro recuo de 16,10, 16,15 para 15,95, o que é natural também nesse período, dado que a renda disponível da população fica naturalmente mais curta durante meados do mês, e as exportações seguem firmes. Nossa expectativa é de um março também bem consolidado quando a gente olha para volumes, e olhando para o dólar também ao redor de R$5, a carne brasileira fica mais competitiva no mercado externo. Para o milho foi uma semana bem calma, no qual houve sim preocupações com o clima tanto no Brasil quanto na Argentina. No Brasil a gente estava com uma onda de calor muito forte que foi relativamente dissipada no final dessa semana, e na Argentina a partir de quarta, quinta-feira houve fortes chuvas que causaram enchentes em alguns pontos, né? E o dólar acima de 5 também cria uma boa expectativa pelo lado das exportações olhando para o segundo semestre. O plantio da safrinha no Mato Grosso foi relativamente já concluído, e as atenções se voltam agora tanto para o dólar quanto para o clima aqui adiante. Lembrando que na próxima semana a gente tem um relatório importante também da intenção de área plantada dos Estados Unidos pelo Departamento de Agricultura daquele país, o USDA. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Enquanto a ponteira vai ganhando de novo o chão da estrada na continuação da nossa lida marchadeira, a gente vai adiantando aos companheiros e companheiras boiadeiros como é que está o sortimento e quanto vai ser gasto no fornecimento dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda e na mantença do pantaneiro. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou comentar sobre a relação de troca entre arrobas de boi gordo e sacas de milho nessa primeira quinzena de março. Antes, gostaria de fazer um convite para vocês estarem acompanhando o nosso evento da Scott Consultoria de confinamento e recria, que irá acontecer do dia 9 a 12 de abril, sendo do dia 9 ao dia 11 no shopping de Ribeirão Preto, e no dia 12 nós seguiremos para o dia de campo em Barretos. Para mais informações com relação à nossa grade de palestrantes, informações sobre o nosso dia de campo e inscrições, acesse o nosso site confinamentoerecria.com.br. Bom, nessa primeira quinzena de março, nós observamos uma retração no poder de compra do pecuarista frente ao milho. Nós observamos uma retração mais acentuada para a cotação do boi gordo. Isso girou em torno de 2,5% nessa primeira quinzena de março. Então, o boi em São Paulo está sendo negociado em média a R$ 230. Já o boi chino, o boi destinado à exportação, ao em torno de R$ 235. Mas esses preços seguem bastante pressionados. Já o milho,
a retração foi um pouco menor. Nessa primeira quinzena, a retração foi de 0,8%, com a saca de milho de 60 quilos sendo negociada em média a R$ 62,00, esses preços sem o frete. Então, com isso, a nossa relação de troca está 3 sacas e meias de milho para uma arroba de boi gordo. No curto prazo, a expectativa é de que o cenário trabalhe em patamares de estabilidade para a cotação do milho. Nós observamos os produtores tentando retrair um pouco mais esse milho na esperança da elevação desses preços, mas isso não conseguiu se sustentar, já que nós estamos com uma demanda um pouco mais enfraquecida. Então agora o que nós esperamos é um cenário de estabilidade. Além disso, o Conab soltou novamente as novas informações com relação à safra 2023-2024, uma retração de 14,5%. Então, com uma produção aí estimada de 112 milhões de toneladas. Isso futuramente pode fazer com que os preços venham a apresentar algumas altas pontuais, mas no momento nós vamos seguir em cenários de estabilidade. Bom, o que eu tinha para comentar hoje era isso, até mais. Atravessando agora o Ribeirão das Amoras, a boiada pantaneira não demora mais do que meia hora para chegar na porteira de entrada da Fazenda da Ramada. De modo então que foi decidido fazer aqui uma parada ligeira para não cansar demais os animais. É um minutinho só e a gente já volta. Aguarde. Estamos de volta e retomando a nossa função noticiarista e novidadeira, é com a máxima satisfação que a gente anuncia a apresentação da nossa sessão Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção de fazer o reconhecimento da extraordinária contribuição das nossas companheiras mulheres para a agropecuária brasileira. E no programa de hoje a gente vai conhecer o trabalho de uma produtora de Mato Grosso que ficou conhecida no Brasil inteiro pelo seu cuidado com o bem-estar animal. Confira. Olá, seja bem-vindo ao nosso Pecuarista em Prosa. E hoje eu converso com a pecuarista Carmen Pérez, está aqui no telão já. Carmen, obrigada pela participação, prazer falar com você. Eu que agradeço, Renata, obrigada pelo convite. Carmen, você é uma referência em bem-estar animal, né? A gente sabe disso, mas como foi no início, quando você assumiu a gestão da fazenda? Como foi esse processo? Esse processo foi um processo de construção mesmo. Eu falo que foi um processo de muita construção, porque quando eu me deparei como gestora e acompanhando os manejos, eu pensei, eu não posso desenvolver uma atividade com um manejo como esse. Mas eu achei que tivesse quase como existisse um milagre, que eu fosse levar uma pessoa e que aquele manejo fosse mudar completamente. Eu contratei, na ocasião, o professor Matheus Paranhos. Ele foi na fazenda, deu um curso de uma semana para todos os vaqueiros. E logo quando ele foi embora, o curso foi maravilhoso, eu vi que o manejo estava muito parecido. E eu só percebi que é um trabalho lento essa mudança de mentalidade, de atitude, de cultura, até mesmo a própria percepção dos animais em relação a gente, em relação ao manejo. Eu consegui perceber mesmo uma mudança depois de um ano já trabalhando com as práticas de bem-estar animal. Com relação aos animais, o que você percebeu? Qual foi a principal mudança dos animais? Ficaram mais dóceis, mais tranquilos? Com certeza, Renata, eu percebi muito isso na maternidade de vaca parida, porque logo quando eu me mudei para a fazenda, eu morria de medo de andar a pé em maternidade de vaca parida, porque elas sempre investiam na gente. E teve uma vez que eu fiquei muito surpresa, que eu entrei numa maternidade, desci, eu não lembro, eu desci para fazer alguma coisa, para pegar um lixo, eu não lembro o que era. E quando eu vi, nenhuma vaca teve reação. E eu fiquei muito surpresa de como elas tinham se acalmado, né? Como elas estavam mais mansas. Faz toda a diferença. E com relação à equipe, né? Você falou dessa mudança, da mudança de postura, mudança de pensamento. Como é que os funcionários reagiram a essa mudança que você queria implementar na fazenda? Eu não senti resistência. O que eu percebo é que é um tema que precisa ser debatido com frequência. Porque como o bem-estar animal ele ainda não está enraizado na maior parte das pessoas que constroem essa cadeia produtiva, é muito fácil se perder, é muito fácil esquecer e voltar aos hábitos antigos. Por isso eu falo que bem-estar animal ele é um grande desafio e precisa ter uma pessoa que seja responsável por ele.
que vá orientar, que vá monitorar, que vá conscientizar. Então, é um trabalho de toque de tambor, é um trabalho constante e sem fim. E quando que você entendeu, né, como produtora, né, que a produtividade da pecuária está ligada a essas boas práticas de bem-estar animal? Como é que você entendeu isso? Renata, eu comecei muito mais por uma sensibilidade, uma questão mais ética mesmo, do que essa questão do retorno. Mas, como eu comecei a falar muito para fora e falar com um público bem exigente nesse sentido, eu comecei a ler todas as pesquisas possíveis e eu percebi toda essa questão do estresse, a consequência do estresse no animal, a consequência não só na própria qualidade da carne, mas em tudo, nos ganhos produtivos, na reprodução, como tudo isso impacta, inclusive no ambiente de trabalho, porque um ambiente de trabalho tranquilo, a equipe fica muito mais segura com um manejo bom. Então, logo quando eu assumi a fazenda, os vaqueiros sempre estavam machucados, porque os manejos no curral eram muito intensos, né? Vaca que pulava manga, bezerro que levava porteirada. Depois, com toda essa conscientização, hoje os manejos são muito calmos. Então, são ganhos produtivos, são ganhos com a equipe que não corre mais risco. A gente pode falar de tantos ganhos, mortalidade, após a desmama, que também é um outro momento de muito estresse da vida do animal. Vou trazer só um número para a gente conseguir concretizar um pouco. Quando eu assumi a fazenda, o índice de mortalidade de bezerro era de quase 14%. Na última safra, a gente fechou a 2,3%, só com manejo. O que é interessante desse número, eu vejo nos seus olhos, porque é uma vitória para você, né? Porque é seu trabalho, a sua persistência e o seu estudo, porque afinal você foi estudar, você foi se capacitar também para alcançar esses números. Você enxerga dessa forma, como uma vitória, claro, da sua equipe também, mas uma vitória pessoal? Com certeza, Renata, com certeza. E eu não paro de estudar. Todo dia eu leio uma pesquisa sobre bem-estar animal, eu levo isso para a equipe do campo, eu levo isso para os vaqueiros da Orvalho, que são eles que estão lá no dia a dia, são eles que estão executando esse trabalho, e eu falo muito sobre a importância que eles têm tanto dentro da Orvalho, como também fora, porque hoje o meu trabalho é muito divulgado através das minhas redes sociais. Agora, eu queria falar sobre os filmes, porque toda essa história você colocou em documentários, né? Queria falar sobre esses documentários. Começou em 2021, com longa-metragem Quando Eu Vi a Voz da Terra, que a gente falou muito sobre pecuária, sobre a atividade da pecuária, viajamos pelo Brasil mostrando. 2022 a gente abrangeu o tema, falamos sobre café, sobre leite, sobre mel. E o ano passado, para mim, foi uma grande realização profissional, porque a gente gravou o ano inteiro o filme Um Outro Olhar, que é um outro olhar sobre a cadeia produtiva, um outro olhar sobre os animais, com grandes nomes, grandes especialistas, tanto do bem-estar animal, quanto dessa parte ambiental. E esse filme a gente vai lançar em setembro de 2024. Isso é interessante também, porque você tem um público cativo nas suas palestras, porque você leva esse seu conhecimento também para as palestras, né? É bom que acaba abrangendo mais gente, né? Mais produtores. E eu comecei levando essa mensagem através de palestras. Eu comecei a fazer palestras em 2011 e foi quando eu percebi um contato muito forte com as pessoas, que elas vinham curiosas após as palestras, com muitas perguntas, com muitas dúvidas, e hoje continua sendo um contato muito importante através dessas palestras que eu faço pelo Brasil. E agora, recentemente, a gente se encontrou na Secretaria de Agricultura, né, do Estado de São Paulo, porque houve uma mudança de protocolo da vacinação da brucelose. Queria que você falasse sobre isso, porque você também fez parte desse protocolo, você e, como você já citou anteriormente, o professor Matheus Paranhos, vocês foram consultados para essa mudança de paradigma de protocolo, né? Nós fomos, foi uma grande alegria, porque eu e o professor Matheus Paranhos, há muitos anos, a gente já vem conversando com o Ministério da Agricultura, falando sobre a marca da brucelose, porque a face é o local mais sensível do corpo dos animais, tem muitas terminações nervosas. Os Estados Unidos, por exemplo, ele parou de marcar fogo em 2017. Então, a gente sugeriu
que essa marca pudesse tanto mudar para outro local, como a paleta, ou outras formas de identificação. E essa iniciativa do Estado de São Paulo é uma iniciativa muito feliz, porque abre a oportunidade de outros estados no Brasil tirarem a obrigatoriedade. Então, na verdade, os produtores eles têm essa opção de escolha. Se eles não quiserem mais marcar fogo, eles compram o bottom e colocam na orelha. Não é obrigatório, é a opção de escolha, que eu acho que é fundamental para a produção nacional. Tá ótimo, parabéns pelo trabalho e obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigada, Renata. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Para não ficar só um peão falando sem parar, correndo o risco de cansar os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão, o melhor é fazer agora um intervalo ligeiro. E enquanto o pessoal da produção aproveita para passar os comerciais que sustentam a nossa apresentação, a gente vai se preparando para a derradeira parte da função com o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o consumidor brasileiro padecendo de forte inapetência e o açougueiro lamentando a ausência da freguesia com a mercadoria empacada na câmara fria, a febre paradeira da nossa praça boiadeira está passando sim, mas a arroba está embicando na descida da ribanceira. Não vai demorar nada para a gente voltar, é só aguardar. Estando o gado engordado, o risco de deixar o mestiço parado esperando o preço tem que ser muito bem calculado. E para fazer isso, o caboclo tem de estar muito bem preparado e saberizado a respeito do que está se passando no mercado. E a nossa função é a de fornecer essa informação para os companheiros e companheiras fazendeiros, o que vai ser feito agora com a apresentação do noticiário e do comentário sobre o boi gordo e a variação da sua cotação. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo-rei dos parelheiros, no calendário o março já está chegado no seu trecho derradeiro. Mas a respeito do mercado pecuário, a gente vai ter de contar mais uma vez a mesma história que está sendo repetida aqui desde o começo do mês. A questão é que já faz tempo que o dono do frigorífico não está comprando praticamente nada por não ter precisão de boiada, enquanto o pecuarista também não está querendo vender, na intenção de rebater a pressão baixista em cima da cotação. A explicação para esta situação atual, conforme já é do conhecimento geral, é que o fazendeiro pode fazer o serviço mais caprichado do mundo na criação e na engorda do gado, e a indústria pode garantir a melhor condição de fornecimento e comercialização da carne. Mas nada disso vai adiantar se o personagem principal desta engrenagem, que é o consumidor, não quiser ou não puder comprar, né? Pois é isso mesmo que está acontecendo agora na nossa praça boiadeira, que está sim sarando da febre paradeira, mas é só para embicar outra vez na descida da ribanceira. O problema é que, com o trabalhador sem dinheiro, porque dentro do salário nunca cabe o mês inteiro, e ainda com o povo que é religioso fazendo jejum e abstinência por causa da quaresma, que é um período de penitência, não vai ser tão já que o nosso mercado caseiro vai sair deste trieiro enganoso em que ele está. Tanto que, por conta disso, no comércio atacadista de carne sem osso, aqui na Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados caiu de novo, com um tombo de 1,7% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Enquanto isso, no setor varejista, os estados pesquisados andaram em rumos desencontrados, com o registro de quedas de 0,6% nas Minas Gerais, de 0,5% aqui em São Paulo e de 0,3% no Paraná, enquanto no Rio de Janeiro o que aconteceu foi uma alta de 0,8%. Já em relação a fevereiro do ano presente, o preço médio dos cortes negociados nos açougues paulistas caiu 1,4%, enquanto na comparação com março do ano passado, aí a redução foi de 10,5%. Juntando tudo, o resultado é que o consumidor está alongado e vasqueiro, o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento, o comprador de gado está correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão e o pecuarista, no meio desse estica e puxa, parou de vender para rebater a pressão baixista e está com a boiada reservada na invernada, esperando para ver se a situação vai melhorar.
No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas estas praças, a arroba caiu. E desta vez a lista das derriçadas foi ponteada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde, depois de ficar parado nos últimos 15 dias de serviço, o boi não resistiu mais e caiu para R$ 225, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul do Goiás, o macho foi derrubado para R$ 210. Em Cuiabá, quem quiser vender vaca vai pegar no máximo R$ 190. No norte de Mato Grosso, o boi piorou para R$ 205. E no sul do Tocantins, o macho já não vale mais do que R$ 200 redondos. Meu rancho é morada de caipira, a parede é barreada, trançada com cipó de ibira. Se o amigo não sentir falta do luxo da cidade e aqui quiser se arranchar, vai comprovar que nesta casa sertaneja sobeja a amizade. E se gostar da estadia e da hospitalidade e for servido de voltar depois, no outro dia, há de dar grande alegria para esta família e também para toda a nossa freguesia. Se os companheiros e companheiras boiadeiros, canturinos, violeiros e dançarinos de Catira também gostam da poesia roceira e quiserem ler mais dessas prosinhas que a gente faz aqui no encerramento da nossa função de todo dia, é só campear nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Estes aí que estão aparecendo na fotografia, que eu mesmo escrevi para ser uma expressão da mais pura e verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga que ficaram até agora aí na frente da televisão escutando a nossa falação, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. Com o sol mortiço já se descambando no grotão, está terminando aqui o nosso serviço e é chegada a hora de pegar o estradão e voltar lá para o fundo do sertão. Fazendo a despedida, a comitiva já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um proveitoso final de semana para todo mundo e até lá então.